explica uma coisa. O que a gente chama de doenças raras? Doenças raras são aquelas que acometem aí cerca de 65 indivíduos em cada grupo de 100 mil. Então, são essas doenças aí que pode dar também, se eu não me engano, 1,3 a cada 2 mil. Então, são doenças que têm aí... que são realmente raras, né? Quando a gente vê o quantitativo. Às vezes até parece, não, mas ela não é rara. A gente vê tanto, tá se falando tanto, a AME, então, né? Fala-se muito, mas não quer dizer que... Exatamente. Proporcionalmente. Mas anteriormente também não se tinha um diagnóstico. Exato, o diagnóstico melhorou. As pesquisas tempo, mostravam, né, que o diagnóstico podia demorar até 2 anos para ele fechar. E é muito ruim, porque é tempo de doença passando e é muito tempo de você tratando dessa doença de uma forma inadequada. E isso até ajuda a acelerar o processo da doença. O fluxo, geralmente, de um paciente com ela, se falar apendicular, né? Geralmente começa por ortopedista. Exatamente, porque ele começa a cair, aí vai tendo uma fraqueza. Até chegar no neuro, às vezes demora. Exatamente. Até chegar no neuro. Tá vomitando osso? Eu adoro esse vídeo do Capobel, velho. O Capobel é incrível. A grande questão é essa, assim, porque eu tenho até uma colega, né, que é aí da nossa equipe de neuromuscular lá em BH, a doutora Juliene, ela é fisioterapeuta também. Ela fala nas aulas dela uma coisa que é muito para mim, marcou bastante, que ela fala do ponto de vista da fisioterapia motora. Que ela fala que normalmente você pega um paciente que tem alguma alteração e aí você vai trabalhando com ele para recuperar a funcionalidade. Com o neuromuscular, principalmente no contexto do adulto, como por exemplo na ELA, você pega um paciente que está funcional e que ele vai perder a funcionalidade ao longo do processo. Então você não está revertendo, você está auxiliando cada etapa de um processo. E isso é bem emblemático, assim. Então, o raciocínio para doença rara, ele às vezes é diferenciado porque tem essas demandas, né? Então, do ponto de vista da fisioterapia respiratória, né? O distúrbio ventilatório restritivo, ele é progressivo. As pessoas têm que entender que a maior parte desses pacientes não tem um problema de pulmão, ele tem um problema de músculo. Sim. Às vezes o problema pulmonar ele vem como consequência de aspirações crônicas, onde a gente vai realmente lesando o parênquima, e aí a gente começa a ter esse lugar onde a gente se encontra, né? Pneumonia em cima de pneumonia, por baixo volume. Exatamente. E aí fica aquela coisa ad eternum, porque aí quanto mais ele faz isso, mais ele perde peso, aí se ele perde peso, ele perde massa, piora o estado nutricional, aí ele tem uma função pior, ele broncoaspira mais, ele não tem reflexo protetivo da laringe, ele não tem tosse eficaz, ele não faz volume pulmonar, e a gente não sai disso nunca mais. A gente fica dentro disso aí para sempre. Então, a gente aprende muito juntos, né? E, na verdade, o que me levou para a neuromuscular foi essa demanda de aprender mais. Porque, assim, o nosso começo na neuromuscular, porque o meu começo é, consequentemente, o começo dela, foi porque uma tia muito querida minha foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica. Então, na verdade, eu entrei para a neuromuscular, porque a minha querida tia Terezinha, que já faleceu, ela foi diagnosticada. E, para mim, era muito emblemático. Porque eu lembro dela ter sofrido um estresse na época e ter ligado para minha casa e eu escutei aquela voz. Eu falei, opa, tem uma coisa esquisita aqui. E aí minha mãe falou, nossa, a voz dela tá diferente. O que está acontecendo com a voz dela? O pessoal tá falando que é estresse. Eu falei, não é estresse, isso é neurológico. Essa desartria é uma desartria flácida, isso é neurológico. E aí passou... A mãe ficou assim, quê? Oi? O que aconteceu com o telefone dela? Oi? Aí passou um tempo... Veio o diagnóstico. Eu lembro que minha mãe falou assim, e o que é isso? Aí eu fui explicar para minha mãe por alto. Ela, então, quando seu pai chegar, você explica para ele. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? E mesmo assim, era algo que eu tinha visto por alto na faculdade. Eu não tinha ideia do que era de verdade. Então, eu comecei a mergulhar dentro disso, muito motivado por ela. Ela morava em outra cidade. E ela foi passar um tempo com a gente em Belo Horizonte. E aí, esse tempo que ela estava em Belo Horizonte, quem estava atendendo ela era eu. Então, eu comecei a me engajar muito dentro disso. E logo depois, eu entrei para o hospital, onde a gente se conheceu. E lá, a gente tem 2 grandes profissionais que são as nossas referências. Um que eu citei, o Dr. Rodrigo Santiago, e o Dr. Mauro Vidigal, que é um pneumologista, assim, excepcional, que é uma referência nacional em doença neuromuscular. E os 2 acabam chamando muito esse público para o hospital que a gente trabalhava.
Então, os pacientes acabam sendo muito canalizados para lá por causa realmente deles e a equipe fica muito preparada. A equipe de fisioterapia lá é muito preparada para atender esse tipo de paciente. Então, vai virando uma referência mesmo. E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, eu nunca esqueço que numa quarta-feira, o Dr. Mauro Vidigal, ele me ligou e ele falou comigo, olha, Tamara, tudo bem? Você é fonoaudióloga, você está começando aí há pouco tempo. É porque eu preciso de um suporte de um fonoaudiólogo, porque a gente está num processo de um paciente com esclerose lateral amiotrófica que estava entubado, o processo de extubação ele não foi muito bem sucedido, ele teve que passar por uma traqueostomia e agora a gente vai fazer a decanulação. Decanulação de um neuromuscular. Eu, sim, claro. Ele, então. Aí já veio o convite para interdisciplinaridade. Ele falou, amanhã eu estarei lá, eu vou fazer a visita por volta de tal horário, eu vou junto com a fisioterapia, eu gostaria que o fonoaudiólogo estivesse presente também, para a gente traçar. E aí, eu fiquei bem interessada por ser um paciente de ela, eu estava vivendo aquilo, né, na minha vida pessoal também, e eu fui para esse atendimento, mas... Quando eu cheguei nesse atendimento, eu falei, meu Deus, eu já vi lá o paciente. Dependente de ventilação mecânica, traqueostomizado. E o médico falando, precisamos da ajuda da fonoaudiologia para decanular. Eu, para decanular? O paciente dependente da VM, mas fono não trabalha com o paciente só quando ele sai da VM? Só que ele nunca ia sair da VM, porque ele já era um paciente dependente de ventilação não invasiva. Então, ele nunca ia conseguir ficar livre dessa ventilação. E aí foi quando, com essa oportunidade, assim, essa primeira... Eu vi o quanto eu precisava de estudar e o quanto eu precisava de aprender para conseguir acompanhar ele. Tu começou com uma pedrada já, né? Exatamente. E ali, esse é o meu maior professor. Assim, o Dr. Mauro Vidigal é a pessoa que me abriu todas as portas. Ele é um profissional muito diferenciado, porque ele é um ser humano bom também. E muito comprometido. E ele me ensinou coisas além, porque várias situações assim na carreira onde a gente ficava muito aflita e tudo... Ele sempre me fala uma frase. Nada resiste ao trabalho e ao bem. Então, toda vez que você faz uma coisa que é digna, que faz de coração, você pode ter certeza, as coisas vão dar certo. E isso eu fui levando para a vida mesmo. E aí, fui tendo essa vontade de aprender. Aí eu falei, poxa, peraí, eu preciso entender mais de respiração. Porque aqui nesse paciente, não é só uma fraqueza de lábio, de língua, de bochecha. É uma fraqueza respiratória que está influenciando no que eu preciso de trabalhar com ele também. Então, eu voltei os meus estudos para a parte de respiração. Falei, tá, mas agora eu tenho que entender o básico dessa ventilação mecânica. Não que eu queira mexer na ventilação, mas eu preciso de entender como que se interfere no que eu preciso. Em fazer esse paciente ter voz, fala e deglutição. E aí foi abrindo esse mundo e as oportunidades foram vindo. E o Dr. Mauro me apresentou, a doutora Rita Guedes... E aí eu vi, peraí, mas está faltando uma coisa. Eu preciso de alguém que entenda dos mecanismos metabólicos nessa doença de forma específica. E aí foi quando eu entrei para a procura da ela como voluntária. E eu falei, Jennifer, não tem Nutri dando um direcionamento muito grande. A gente precisa de você lá também. E aí a gente começou a estudar e entrou nesse mundo e nunca mais saiu. E não ter Nutri, algo que está falando diretamente. Exatamente. Da influência do trabalho da Nutri, né?